Fala galera, esse é mais um Renovation Cast da nossa igreja anglicana Ressurreição Pombos, que tem o intuito de renovar o nosso espírito através da palavra do Senhor e, claro, também trazendo alguns convidados que podem contribuir, que esteja passando sua experiência nos caminhos do Senhor. Beleza? Aproveitando a oportunidade, curte aí, comenta esse episódio, também compartilha para que mais pessoas alcancem essa palavra, essa renovação nesse canal. Beleza? Esse é o canal da nossa igreja Ressurreição Pombos. Também se inscreve também nesse canal. Também segue no Instagram, no @RenovationCast e também no Instagram da Ressurreição Pombos. Não é isso aí, pastor? Exatamente. Fala, gente. Deus abençoe a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar começando mais um podcast, mais um bate-papo que vai nos enriquecer, trazer mais palavra de Deus para nossa vida, para essa transformação possa acontecer também na sua vida. É muito bom estar aqui com você hoje e nós queremos também, Ícaro, aproveitar esse momento e agradecer os nossos colaboradores, né, que têm nos ajudado para com que esse projeto possa estar acontecendo. Queremos agradecer a nossa irmã que tem aulas de inglês. A English with Tabine. A bicha é extraordinária. Professora Eu top. tô precisando dessas aulas de inglês, porque meu inglês tá horrível. Vocês perceberam aí na pronúncia, mas se você quiser conhecer um pouco mais, a descrição vai estar aqui abaixo do nosso vídeo. Você entra lá no Instagram dela, fala com ela e você vai começar a falar inglês de maneira fluente. E também a gente tem outro colaborador, que é o nosso irmão Anderson Alianças. Ele trabalha com ouro. Se Opa! você quer presentear a sua amada, o seu amado, anéis de compromisso, de casamento, fala com ele, porque ele só trabalha com material bom. O cara é extraordinário. E também agradecer e falar do nosso irmão, que também faz parte do nosso staff, Jada Design. Ele é que faz todo o design gráfico, ele faz logomarca. Então, se você está precisando de algum trabalho na área digital, fala com o cara, porque o cara é bom. O cara é Menina fera, desenrolado, é menina desenrolado. desenrolado. E Menina hoje a gente desenrolado. tá recebendo um convidado especial, né, Ícaro? Ô, rapaz, uma Eu vou deixar pra benção. você apresentar ele. Vou pegar uma filhinha aqui, viu, pastor? Pode pegar. Vamos lá. Bom, o nome do. É um pastor, já vou dar uma dica aqui. É um pastor. O nome dele é José Fábio Virgínio Correa, 48 anos, funcionário público, casado com Irani. Dirani. Irani. Também tem uma filha, Mariana. E tá há 8 anos na ordenação nesse pastoral aí. Seguindo aí e liderando aí a igreja e anglicana. Anglicana Vida de Anglicana Vida Gravatá. de Gravatá. Seja bem-vindo, pastor Fábio. Obrigado, Ícaro. Obrigado, Pedro. É uma alegria estar com vocês aqui, né? Já tinha acompanhado alguns episódios. Que bom. Não acompanho mais porque é a questão do tempo, né? É verdade. Então, assim, Pedro sabe disso. O tempo que o pastor tem de folga, vai preparar sermão, vai estudar. Mas, assim, vocês estão de parabéns pela qualidade do trabalho, né? Principalmente pelo conteúdo que vocês estão levando, né? Isso é importante, as pessoas precisam disso. Amém, amém. Amém. E o trabalho do pastor Fábio na igreja de Gravatá é um trabalho extraordinário. Tenho certeza que esse podcast vai abençoar também as ovelhas aí, o pessoal de Gravatá. Um abraço para a família de Gravatá, Anglicana Vida. E, pastor, já que o nosso podcast ele fala sobre renovação de mente, metanoia, mudança de vida, quando foi que aconteceu esse processo de metanoia na vida da pessoa de Fábio? Como foi que Fábio conheceu a Jesus Cristo e mudou sua vida? É assim, Pedro, eu sempre tive na minha prática do dia a dia, eu sempre gostei muito de estudar, muito de ler. Eu nunca fui uma pessoa que se contentava com aquele conteúdo que só era passado para mim. Então, se eu estava na escola e o professor falava de um assunto, eu mergulhava naquele assunto. Eu sempre tinha perguntas e questionamentos comigo mesmo que precisavam de respostas e, na maioria das vezes, eu não encontrava. E durante um bom tempo da minha vida, eu comecei a partir para tentar achar essas respostas, né? Que Deus, quando você sai da criação, Deus coloca um dispositivo lá. Ele é muito inteligente. Ele é a sabedoria de Deus, assim. Você sai incompleto. Então, assim, você quando sai do ventre da sua mãe aqui, você sai incompleto. E você fica buscando essa completude, né? Você anda por aqui buscando isso. E às vezes achamos que o que nos falta é mais sabedoria, mais conhecimento, o que nos falta é mais dinheiro. Aí começa naquilo. Algumas pessoas tentam substituir isso por várias coisas que você não consegue. Eu estava num processo que eu já tinha passado pelo espiritismo, né? E também tinha entrado na filosofia e continuava, achava resposta para algumas coisas, mas aquele questionamento interno
dificultava o resto. Então, assim, eu tinha muito conhecimento, mas não sabia como usar. Era um conhecimento vago. Era uma coxa de retalhos com retalhos soltos. Né? E o retalho você tem que juntar. Até que, chegando num dia, né, quando estava bem difícil a minha vida, não estava fácil, eu fui fazer o cursilho. Aí, assim, quando eu fui fazer o cursilho, eu achava que era só mais algum evento. Então, assim, eu trabalhei 30 anos da minha vida, eu tinha uma produtora de vídeo, e, assim, eu acho que Deus estava me preparando para isso. Então, eu tive muitas oportunidades de estar diante de pessoas importantes. Então, assim, gravei seminários com pessoas importantes no Brasil todo, e que isso me dava uma alegria por isso. E isso foi construindo uma bagagem minha. E é sempre assim, eu sempre fui uma pessoa que tinha muito conhecimento, mas não sabia para que usar. Aí a gente estava num processo muito difícil da minha vida e foi quando surgiu o convite para o cursilho. E eu fui decidido a só uma coisa, isso mais um evento mais para relaxar, tal. Não, não, não vou achar aqui porque eu preciso lá. Não fui, não tive intenção nenhuma de achar a resposta no cursilho. Eu fui até arrogante, né? E quando minha esposa disse que eu precisava fazer o cursilho, o pessoal que fez o cursilho foi ali me chamando, eu disse assim, isso não vai mudar nada na minha vida. E foi o divisor de águas, né? O despertar da minha vida começou no cursilho, né? Só ali foi que eu encontrei as respostas. Foi ali quando a coxa de retalhos começou a se formar. Foi ali que eu entendi o que Deus tinha para minha vida, né? Qual era o meu propósito. E a resposta que eu tanto buscava, achei. A completude naquilo que faltava na minha vida, eu encontrei. Então Amém. foi Glória a no Deus. cursilho que começou. Eu tenho uma ilustração que eu digo sempre assim: ó, conhecimento sem Jesus é o seguinte, é você apontar a lanterna para a direção errada. Tá Você entendendo? fica só na teoria, né? Você fica assim, no escuro, e você sai daqui para Recife, você vai com o farol do seu carro, você chega, você sabe para onde você vai, aí ele vai iluminando o caminho, porque você sabe para onde você vai. Se você não souber para onde ir, é como se o farol só funcionasse na parte lateral do carro. Você vai caminhando no escuro e tudo que você conhece, foi o que passou. Você não tem, você não tem o uso do conhecimento, ele não consegue lhe dar uma visão à frente. Sem Cristo, nada. Então, assim, conhecimento sem Jesus é só perda de tempo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né, pastor? Na verdade, e o interessante é que, por exemplo, a gente precisa ter um propósito de vida para saber onde a gente vai chegar. Ninguém pega um táxi dizendo assim: ah, não me leve para o shopping. O táxi, sim, você não quer ir para o shopping, mas para onde você quer ir? Então a gente precisa ter um propósito claro, uma direção clara para onde a gente quer chegar, e essa direção só vem através de Jesus. Jesus é essa luz, essa direção que ela começa a trazer propósito para a nossa vida. Então isso é muito importante, né? Então por isso que lá em Eclesiastes, pastor, fala lá em Eclesiastes 3:11, diz assim, né, que Deus, ele colocou um vazio dentro de cada um de nós para que a gente o buscasse. Nosso problema é esse, como o senhor falou, que também foi o meu problema, é a gente buscar se completar em outras coisas. Buscar em bebida, em ambientes ou em conhecimento, mas não buscar na fonte de toda a sabedoria, não buscar em Deus, que é o único que pode completar, né, Amém. essa Glória a nossa Deus. vida. Jesus, ele é o maior exemplo de ser humano que já teve aqui na Terra. Eu acho que o lado humano de Jesus nos ensina muito. Claro que ele faz parte da Santíssima Trindade. Ele faz parte de Deus. E o próprio Deus se fez carne conosco. Pastor, focando mais sobre a questão de Jesus. Sobre Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por ele. Quando o Senhor conheceu essa lanterna que continua iluminando os seus passos, os seus caminhos. O que é que a gente pode aprender com o comportamento de Jesus na sua passagem aqui na Terra? É assim, quero veja. Jesus, ele não é não tem como definir ele como pessoa e também não tem como definir ele como Deus. Porque, assim, a nossa definição de pessoa é muito limitada. É verdade. E a nossa definição como Deus também. Jesus, ele superou todas as coisas, né? Então, assim, só há uma definição para Jesus, né? É o amor. E aí as pessoas caem nesse sentido do que é o amor, né? Então, assim, a gente tem que entender
Jesus, nesse amor até que foi nos ensinado, é o amor que é provado. Então, assim, quando eu falo de uma coisa sem dar exemplo dela e sem experimentar dela, fica difícil de eu transmiti-la. O que é que aconteceu com a vinda de Cristo ao mundo? Ele exemplificou, ele fez, né? Diz assim, que as pessoas inteligentes, elas dizem, faça. E os sábios dizem assim, eu fiz, né? Uhum. Eu provo isso. E o amor de Cristo, ele é provado. Porque o amor, ele está muito perturbado, principalmente nos dias de hoje. A definição para amor. Então, assim, a definição para amor não é o amor que Cristo quer. Porque o que é o amor? Veja só. É você fazer o que é necessário para que a pessoa que você ame seja melhor. Entendi. Nunca está em fazer o necessário para que eu me sinta melhor. O amor está na satisfação de aquele que você ama estar em situação melhor. Você ajudar o outro. Entende? Amém. Então, assim, o que Jesus fez foi isso. Então, assim, o amor de Deus para conosco desde da criação, aí você tem que voltar lá atrás para você entender isso. Jesus, ele não veio, o plano de Jesus não foi concretizado quando Maria engravidou e todo aquele processo, não. O Jesus, ele surgiu desde o princípio da criação. Então, Jesus, a todo tempo, ele estava, né? Ele foi feito e existia um amor dele para conosco. Quando houve o rompimento, com Adão, lá em Gênesis, a gente vê mais uma vez aquilo que a ilustração que eu falei com você do conhecimento sem Deus. É você sempre ir na direção oposta. E há uma decisão de Deus na busca. Então, assim, aquilo que nós falamos aqui, que Pedro falou, né, concluindo comigo, completando comigo, de que falta alguma coisa na nossa vida e a gente busca em outras situações e só Deus pode preencher, né? Que a sabedoria de Eclesiastes nos chama a essa reflexão, mas mesmo faltando, a gente não busca Deus. Porque a nossa natureza é adâmica. O que é que Adão fez? Né? Se você for lá para Gênesis, a questão, depois que existe a queda, Adão não buscou Deus. Em nenhum momento existe um arrependimento de Adão. Quando Deus interpelou ele pelo que tinha acontecido, ele disse: a mulher que tu me deste. A mulher disse: foi a serpente. Mas em nenhum momento ele clamou a Deus. Então, a natureza do ser humano é difícil a gente reconhecer que a gente tá errado. É muito mais fácil a gente passar a culpa para outra pessoa do que dizer, não, Terceirizar. eu errei. Então, Faz. assim, há um processo. O início do processo da conversão é quando você assume seus erros. E você só consegue assumir esses seus erros com a presença de Deus na sua vida. Eu não conheço ninguém que se converteu e no momento de encontro com Cristo, ele disse assim, a culpa é de fulano. Não, ele se sente culpado. Então, e por que isso existe sempre a contrapartida de Deus? Da busca dele para conosco. Porque a gente não quer. Assim, quantas vezes antes da sua conversão você foi chamado a buscar o Senhor? Várias e várias e várias vezes, Não é? incontáveis, né? Então, assim, eu sou muito nisso, sabe? Da providência de Deus. Ele nos buscar. Às vezes a pessoa acha que assim, que a providência de Deus é assim, se preocupe não, Deus vai providenciar o que está faltando em você. Não, Deus já providenciou. A providência de Deus para nossas vidas já foi providenciada. E é Jesus Cristo. E tem que ser uma maneira de nos completar. Então, Cristo é que nos busca. Né? O que aconteceu comigo e com vocês, aqui os três sabem disso, né? O processo foi. De repente mudou. O não que a gente dava para a igreja, de repente mudou. O não que a gente dava para a palavra, que a gente achava, eu mesmo, por exemplo, eu estudava a palavra e achava assim, que Deus é esse? Né? Que Deus é esse? Que palavra tão dura é essa? Que Deus que se chama amoroso é desse jeito? Né? Aí vinha aquela frase, eu vou usar esse adjetivo porque eu não consigo achar outro, né? Babaca. De dizer assim, se Deus existe, por que o mal existe?
né? Se Deus é bom, por que existe o mal? Aí a gente olha assim e diz assim, poxa vida, o ser humano é muito ridículo com algumas conclusões. Primeiro vamos para a definição, né? O mal ele não existe. A pessoa diz, e aí, o que está acontecendo aí? Né? Eu gosto de falar muito isso lá para os jovens de lá, e isso tem muito firme na minha concepção. É do mesmo jeito que a escuridão. A escuridão ela não existe. Ausência de luz, né? Escuridão é a ausência de luz. O mal é a ausência de Deus. E as pessoas dizem assim, onde é que está Deus nessa guerra que está tendo lá em Israel? Eu digo, ele não está. O problema é esse, ele não está lá. Mas ele não está lá não é porque ele não quer estar lá. Ele não está lá porque as pessoas não querem que ele esteja. Não depende dele, depende da gente. É. Em buscar. Veja, nós vivemos o tempo todo desfrutando da misericórdia dele. Entenda. Deus age na nossa vida através da misericórdia e da graça. A misericórdia é para todos. Então, quando chove, chove para todo mundo. Quando faz sol, faz para todo mundo. E Deus ainda está no eixo. O mundo ele está no eixo por causa da misericórdia de Deus. Se Deus se ausentar totalmente e deixar de usar sua misericórdia, esse mundo não dura uma semana. Mas aí a segunda ação de Deus com relação à graça, aí é diferente. A graça de Deus não é para todos. É para quem aceita ele, para quem está com ele, é para o seu povo. Então assim, o que é que aconteceu na minha vida, na vida de Pedro, na vida de Sandro, na sua vida, Ícaro? A gente, antes de Deus, desfrutava da misericórdia dele, porque a gente não recebia a punição que era devida, a gente devia ser punido. Às vezes que a gente fez, aí era a misericórdia dele. Mas depois do encontro com Jesus Cristo, o que é que aconteceu? Nós desfrutamos da graça. E a principal ação da graça de Deus na nossa vida é o quê? É o amor de Cristo comigo e com você. A gente não tem nada que agrade o Senhor. A gente não tem nada que possa acrescentar a Deus. Nada. A gente tem que entender que a gente é que depende dele. Não ele depende da gente. E você já imaginou assim? Tudo que a gente... Jesus é uma pessoa totalmente pura, né? Dentro da sua magnitude. É Deus, ele é o extremo da bondade, ele é o extremo da consciência. É tudo, ele é o máximo. Jesus Cristo. E por outro lado, nós somos o mínimo de bom. Então, ele ama a mim e a você dessa forma. Entende? Então, assim, as pessoas olham para a minha vida e enxergam meus defeitos. Alguns enxergam algumas qualidades, poucas que eu tenho. Né? Eu digo, sim, eu brinco assim, sabe? Com Jesus, a única coisa que eu acho que de vez em quando eu pareço com ele é só a barba. Aí eu penso, quem garante que Jesus era barbudo? Eu digo, era barbudo porque Jesus era judeu. Né? E judeu ortodoxo não tira barba. Então Jesus tinha barba. Então, até é uma consciência. É a única certeza que a gente tem. Ou a altura, o tamanho do cabelo, aí já não, a gente não tem certeza de nada. Mas barbudo ele era. Então, assim, eu não fiz nada pra ele e ele me ama. Aí volta aquilo que eu disse a você. Né? A definição de Jesus é só amor. É enquanto as pessoas só veem o que tem de negativo em mim, Jesus olha pra mim e vê só o positivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei se você tá anotando e aprendendo aí, mas se não tiver, anota, volta esse vídeo, escuta de novo. Mas aí o que a gente tá aprendendo aqui é algo que são chaves extraordinárias, né? Então, o mal, ele não existe. Na verdade, o que existe é a ausência de Deus naquele ambiente. Então, a escuridão não existe. O que existe é a ausência de luz. Então, se eu e você, nós somos o sal e a luz da terra, se algum lugar está em trevas, se algum lugar o mal está se instalando, é porque eu e você, a gente não está cumprindo com o nosso propósito de ser sal e luz. Você que deveria iluminar, talvez a sua lanterna esteja com a pilha fraca, né? Porque você está se afastando da presença de Deus e você precisa voltar para esse ambiente de fazer a diferença onde você está, né? Porque é isso que a luz faz. A luz, ele dissipa todas as trevas que vai estar no ambiente. Então, quando você chega na sua casa, quando a gente chega aqui nesse estúdio, Ícaro, que tá tudo escuro, quando eu aperto o interruptor, as trevas não ficam lutando com a luz. Não, eu não vou sair, não. Ela simplesmente some, desaparece. Então, se tem alguma coisa na sua vida que tá acontecendo isso e tá existindo essa batalha, você precisa trazer a luz. Você precisa trazer Jesus, que é a luz do mundo para sua vida, né? Amém. Glória a Deus. E um dos nomes de Jesus Cristo é a estrela da manhã, né? Exato. Então, assim, só existe manhã por causa do sol. Verdade. Pastor, sobre o discipulado de Jesus,
com aqueles 12 homens, né? 12 discípulos. Quanto que a gente aprende, né? Em cada detalhe, em cada milagre, em cada passagem, na sua trajetória, no mar, no barco, andando, caminhando, no monte. Ele é o maior exemplo de um discipulador. Mas assim, como é que ele conseguiu impactar 12 pessoas foram suficientes para a gente estar aqui hoje conversando sobre a palavra do Senhor? É assim, ó. É isso que eu digo, assim, ele era muito especial. Porque assim, você só muda de vida depois que você encontra Cristo. Então, assim, todos os apóstolos ali, todos os seus discípulos, eles tinham uma vida antes e uma vida depois de Jesus. Então, assim, não adianta você ter uma pregação bonita. O Bispo Márcio ontem falou sobre isso, né? De você ser pessoas diferentes em ambientes diferentes. Jesus nos chama para ser luz em todo canto. Feito está dizendo assim. Você tem que ser luz no seu trabalho, você tem que ser luz em todo canto. E quando você é diferente, as pessoas veem. As pessoas querem. O que aconteceu com Pedro? Eu também quero isso. Então, assim, Jesus, quando nos chama, ele não só quer a mim. Ele quer a mim e os meus. Ele não quer só Ícaro, ele quer Ícaro e os seus. E o que são os seus, Ícaro? Todas as pessoas que você tem contato. Todas as pessoas que você tem abertura para chegar na vida delas. Então, assim, Jesus, ele usa isso. Veja, ele poderia usar, que já usou na história, de algumas pessoas em casa dormindo, ter um sonho e ser chamado e mudar a sua vida. Mas se existe um produto que Jesus gosta de usar, né, são pessoas. Pessoas chamando pessoas. E essas pessoas chamam e convencem pela mudança de vida. O que aconteceu com os apóstolos? Vamos lá para alguns, os mais famosos. João. Aí todo mundo dizia o quê? Apóstolo do amor. Só que não, cara. João era Bonerges, filho de Trovão. Aí você fica, Pedro, não é? Então olha o que é que Pedro faz, né? Aí todo mundo fala das questões de Pedro. Ah, não, porque Pedro era duro, porque Pedro negou. Cara, a gente é Pedro, a gente é João, a gente é Tadeu, a gente é Lucas. Lucas não, né? A gente é Tomé, a gente é Tomé. A gente. Lucas veio depois. E o que eu acho top de Lucas é porque Lucas ele não conheceu Jesus, né? E se converteu buscando conhecer. Então, assim, cara, a gente tem uma missão aqui nessa terra. E a missão da gente é o seguinte: é que depois que a gente sair daqui, qualquer pessoa que busque a nossa história, que a nossa história possa mover ele em direção a Cristo. Então, assim, eu sempre falo assim: ó, cara, não estou preocupado com herança, preocupado com legado. Né? Porque, assim, a herança é o que você deixa para as pessoas, o legado é o que você deixa nas pessoas. E, assim, o que você deixa nas pessoas ninguém tira. Verdade. Né? Assim, o que eu me alegro, o que mais me alegra no meu ministério, cara, não são os adultos. Tá entendendo? Ah, de vez em quando chega o pessoal lá, pastor, foi muito bom o sermão, tal, tal. Beleza, cara, mas não foi eu. Porque você tá consciente. O que mais me alegra no meu ministério é o amor das crianças. Que criança, ela enxerga aquilo que a gente não enxerga. Né? Criança, ela não tá ali. Eu não estou apelando intelectualmente para uma criança. E quando elas chegam e faz coraçãozinho, não sei o quê, né? É um dia desse, assim, para mim foi o maior elogio do meu ministério, até hoje, assim. Acho que quase 9 anos de ministério, o maior elogio foi uma menina que me esperou no final do culto, Manu, e na escada da igreja, assim, eu tava bem... Porque a gente tem os problemas, né? Exato. Tem dia que não é fácil ser pastor. E ela disse assim, pastor, eu tava querendo lhe falar. E a mãe disse, fala, mano, que o senhor parece o Jesus de The Chosen. Aí eu cheguei em casa, olhei assim e disse, poxa, não tem nada a ver o cara comigo, né? Com certeza. Mas assim, ela dizia assim, o seu jeito, né? E aqui pra mim ali foi, diga aí, Que Jesus, lindo. obrigado, Senhor, obrigado. Porque o que eu quero, a minha função é isso, é apresentar um Jesus que é o Jesus que eu conheci. Bicho, o Jesus que eu conheci, ele não me julga, ele não me condena, ele me entende, né? E ele é um cara muito alegre, muito, muito top. Muito manso, muito Manso, e equilibrado. assim, eu digo sempre assim, ó, Jesus era um cara divertido. E provo. Criança não gosta de gente chato. E o texto diz que as crianças buscavam Jesus. Se Jesus fosse chato, cara, rola não. Né? Paciente, né? Paciente e assim, encantador.
Então, Jesus é Jesus e o resto É é João verdade, Buxudo, é que nem do verdade, meu pastor. pai. Porque assim, infelizmente, a religião hoje, ela tem trazido coisas que não são características de Jesus, na verdade, né? Na verdade, teria algumas igrejas hoje que Jesus não entraria. Por exemplo, tem igreja que você não pode ter barba, como ele falou, a questão que Ah, todo judeu ortodoxo tinha barba. Então Jesus ele tinha barba. Então tem igreja hoje que para você ter um ministério, você tem que ser tá sem barba. Porque quer ter barba, não tenha ministério, você tem que escolher. Então, com certeza Jesus em muitas igrejas hoje, ele ficaria do lado de fora. Assim como Jesus ele estava do lado de fora daquela igreja lá de Apocalipse, que ele fala, ó, eu tô na porta, tô batendo aqui, se você abrir, eu vou cear. Então, as cartas foram escritas para as igrejas, né? A gente utiliza muito esse texto realmente, um texto evangelístico para chamar as pessoas que estão perdidas, mas Jesus está falando para a sua própria igreja, ó, o culto tá acontecendo, tá todo mundo aqui adorando aí alguma coisa, só que eu tô do lado de fora da igreja. Tô batendo aqui na porta de vidro de vocês. Vocês precisam abrir para eu poder ter essa comunhão e esse relacionamento, né? Infelizmente, as igrejas hoje têm perdido muito a, a, a sensibilidade pela presença, têm buscado e feito as coisas de maneira mecânica, né? Então, eu acredito que a gente precisa voltar para essa essência, voltar para aquilo que o senhor falou, né? Jesus, ele é amor. Voltar para a essência de tudo. e assim, Pedro, veio. Dentro do cristianismo, existem duas facções. Vou até falar assim, só vai entender. A primeira facção são os religiosos. E a segunda facção são os cristãos. Qual a diferença entre os religiosos e os cristãos? Os religiosos conhecem a palavra, mas não conhecem Jesus. Os cristãos, eles conhecem Jesus. E entre conhecer a palavra e conhecer Jesus, o que transforma a vida é conhecer Jesus. Mas aí a pessoa diz, então quer dizer que eu posso ser cristão sem ler a palavra? Não. Porque Deus vai nos chamar a isso. A sede da leitura da palavra de Deus vem pela presença de Cristo na nossa vida. Porque assim, como se constrói todo relacionamento? Todo relacionamento se conhece através de conhecimento. Conhecimento do outro. Então assim, você olha, a beleza nos chama, né? Existe a atração, os hormônios convencem, né? Existe uma frase de Augusto Cury que ele diz assim: nós somos a atenção, nos apaixonamos pela aparência, mas permanecemos apaixonados pela admiração. E você só admira o outro quando você conhece. Exato. Então, assim, é isso que o cristianismo faz. Então, Jesus nos chama, nós nos apaixonamos pelo que ele faz, porque é o que está acontecendo muito hoje no mover, às vezes, mas as pessoas não conseguem permanecer junto de Cristo porque não admiram ele. E por que não admiram? Porque não conhecem ele. E não tem como você conhecer Jesus a não ser pela palavra. Não tem como. Então, assim, eu olho para os evangelhos e eu digo, poxa vida, olha, eu penso direto. Se existisse uma máquina do tempo, o cara disse assim, existe uma máquina do tempo. Cara, eu voltava para conhecer Jesus. É só uma viagem só. Eu só queria ter nisso, Que sabe? oportunidade. Ter oportunidade. Porque, assim, a gente sabe que não tem possibilidade disso, porque se já tivesse, a gente já tinha sido visitado pelo pessoal do futuro, né? Então, máquina do tempo não existe. Deixa a ficção científica pra lá. E a Bíblia muda tudo, só não tem volta no tempo, né? É verdade. Então, assim, as pessoas chegavam, Jesus faz com que a gente reinterprete o passado, mas não muda o passado. É verdade. Jesus não muda o passado. Ele faz você reinterpretar o passado. É difícil pra gente entender isso e você, às vezes, conversar com uma pessoa sobre isso. A pessoa se converter e ver no passado muita dor. Né? Do tipo que aí uma vez eu conversando com uma pessoa e ela disse assim, eu não entendo porque Jesus permitiu que eu fosse abusado. Sim, ele não permitiu que você fosse abusado. O abuso aí volta de novo. Entenda? O abuso vem pela ausência dele na vida das pessoas. E assim, pode ter certeza que quem ele abusou foi abusado. Aí depois, Verdade. quando foi 1 ano e meio depois, ela descobriu que esse processo que essa pessoa tinha abusado, ela tinha sido abusada. Então assim, aí eu disse assim, veja, se você viajar no tempo e se a gente pegar a cena do abuso, a gente pinta assim, uma vítima e um algoz. Mas quando Cristo entra, a gente vê duas vítimas. Tem um versículo que fala sobre. Que tem um termo, né? Sermos imitadores de Cristo. E eu gosto muito da palavra imitador, porque a gente não tem como ser como Cristo, ser como Jesus. No mínimo, ser imitador dele.
E muitas vezes a gente, quando coloca em prática isso, em algumas situações da vida cotidiana da gente, a gente para e pensa, o que é que Jesus faria? Às vezes a gente sabe da resposta, mas não quer fazer o que ele faria. É, porque assim, ó, eu cada vez mais quando a gente se aproxima de Cristo, a gente começa a entender, né, aquilo que ele é. Essa é a dificuldade. Quando Paulo nos chama a ser imitador de Cristo, você só pode imitar uma pessoa que você conhece, não é? Então, assim, por que essas pessoas imitam a voz de Silvio Santos? Não sei o quê? O cara passou décadas falando na TV, horas na TV, então o som dele, aí você começa a ouvir muito e você começa a adaptar, a se parecer. Qual é o grande problema de a gente dizer que quer imitar o Senhor e não imitar? Porque você diz assim, no fundo a gente não quer. A gente sabe o que é preciso ser feito. É do mesmo jeito da oração. Uma vez a pessoa chegou pra mim e disse assim, aí contou a situação dela todinha. Aí eu disse assim, ela disse, eu tô orando muito por isso, pastor, tal. Eu disse, eu só queria fazer uma pergunta a você. Você tem coragem hoje de fazer uma oração comigo agora, dizendo assim, Senhor, tira da minha vida aquilo que me atrapalha? Tira da minha vida quem me atrapalha? Ela calou. Eu disse, sabe qual é o grande problema? O grande problema é que, assim, Deus, no nosso processo de reconstrução, ele dá aquilo que nós precisamos. Depois ele dá aquilo que nós queremos. E a terceira fase, ele dá aquilo que não esperamos. É sempre assim. Só que no processo de dar a nossa necessidade, nem tudo que nós necessitamos nós queremos e nem tudo que nós queremos necessitamos. Quando ele quebra isso, aí você não quer. Você fica com medo dessa quebra. Aí você diz assim, mas primeiro ele não dá o que necessita, depois ele dá o que quer? É, porque depois que você tem o que você necessita, sempre muda aquilo que você quer. Então assim, eu tinha planos para minha vida antes de Cristo. Eu tinha vontades, tinha desejos, tinha sonhos. Depois que ele entrou, ele me deu sentido. E o sentido que ele me deu fez com que eu mudasse aquilo que eu queria. Mudou as prioridades. Então hoje eu vivo na segunda fase, não, eu estou vendo até na terceira fase do Senhor. Ele já me deu tudo que eu necessitava. Tem me dado tudo o que eu quero depois que eu entendi o meu propósito aqui. Ele já tem dado coisa que eu nem esperava. Só que às vezes a gente não está disponível para passar por essa situação. Porque a gente quer de todo jeito. A carne, né? A O humano. carne, humano e orgulho, né? Essa é a maior característica de Adão. Não é a cor dos seus olhos, não é a cor da sua pele, que a gente não sabe que cor era Adão. É o orgulho. Não teve orgulho, a gente também tem. O pecado original do diabo também, né? É o orgulho, né? Orgulhoso, querer ser como Deus, né? Querer ser parecido com ele, né? E acho que na verdade, acho que são uma das três áreas que são mais atacadas a gente ser humano, né? É orgulho, poder, carnal, né? Então foi as três áreas que Jesus ele foi tentado no deserto, né? Necessidades carnais, o pão, a questão do orgulho de ter todo o reino, e também a questão do poder, na verdade, ter todos os reinos e poder descer do pináculo lá já como Messias, né? Então, são as três áreas que todo o ser humano vai ser atacado de alguma forma. E a única forma que a gente aprende com Jesus de vencer essas tentações é com a própria palavra, né? Precisa estar cheio da palavra, a gente precisa se encher da palavra, porque é ela que vai nos capacitar para a gente conseguir vencer esses desafios, né? É o orar, né? O jejuar, o vigiar e o ser solidário também. É. E colocar em prática isso. Quando a gente olha para a questão do orgulho, o orgulho é a raiz de todo mal. Sim. Pessoal, o que aconteceu com Adão e Eva? Você vê que a serpente ela vai argumentando. É quando a serpente diz assim: se você comer dessa fruta, você será igual a Deus. Mexeu naquilo que o ser humano tem tudo. Pessoal, vamos lá. A gente é chamado, né, para assumir qualquer função. Eu sou funcionário público e eu vejo muito isso, né? A pessoa tá lá, aí diz assim, ó, você é chamado para ser chefe dessa seção aqui, porque você vai ser igual ao chefe que era antes. O que é que você pensa? Igual não, eu vou ser o quê? Melhor. Melhor.
Quando a serpente disse assim, aí tá o pecado. O pecado não foi uma besteirinha, não foi uma desobediência fraca, não. Foi o que tinha no coração de Adão. Eu digo sempre assim, Deus ele não está muito preocupado com o que você faz. Ele está preocupado com por que você faz. É. Entende? Porque quando a serpente disse você será igual a Deus, ele Adão não pensou ser igual a Deus. Ele disse assim, se eu for Deus, eu sou melhor do que ele. Entende? Então assim, isso vem a causa de tudo. Ó, por que as pessoas querem mais poder? Orgulho. Porque elas dizem assim, eu sei lidar com muito poder. Esses caras não sabem. Por que quer mais dinheiro? E você diz assim, eu sei o que quero, tudo. A carne, a tentação, a vontade carnal, ela é movida por orgulho. Eu tenho, se eu quero, eu tenho que ter. Porque o meu querer ele tem que ser saciado. Então o orgulho ele tá ali, ó, quebrando tudo. O que tem feito isso? O que tá acontecendo nessa guerra? Orgulho. Orgulho das pessoas admitir que estão erradas. Então assim, vinha conversando com o Sandro sobre isso, assim, eu fico nervoso. De vez em quando eu perco paciência, sabe, com algumas pessoas. Eu não tenho como dialogar com algumas pessoas que se dizem tão intelectuais e têm dificuldade de aceitar a diferença do outro. Cara, Jesus foi por ali, você andou. Jesus ele só perdeu a paciência com os religiosos. Ele estava diante de Pilatos e em nenhum momento ele acusou Pilatos. Ele sabia toda a podridão de Pilatos ali. As pessoas que foram acusadas por Cristo foram de religiosos. Entende? Porque é aqueles que conheciam, que sabiam, mas não conheciam. Que deveriam conhecer. Então, assim, Jesus perdeu a paciência. E eu tenho do mesmo jeito. Cara, como é que você não aceita que o outro pense diferente? Porque, assim, o pensar diferente é só um ponto de vista diferente. Aí você diz, mas essa briga não é religiosa? Não é religiosa. Não é religiosa, é de orgulho. Não é religiosa. Olha só, eles não querem que os judeus se convertam ao Islã. De jeito nenhum. Eles querem exterminar o judeu. É só orgulho. Entende? Passar por cima do outro, né? Passar Saber por que tem cima um do poder. outro. Mas vê só. Se o Hamas hoje baixar as armas, tem paz. Se Israel baixar as armas, é destruído. É. Tá entendendo? A gente vê porque às vezes as pessoas dizem, não, quem é o certo, quem é o errado. É simples assim. É simples. É só você agir, então você julga isso. Então, assim, se o outro desistir, tem paz. Se eu desistir, o outro me extermina. Os dois não abaixam a cabeça. É só um que tem que abaixar, né? Mas Israel ele não pode baixar a cabeça. Exato. Porque se ele baixar a cabeça, o intuito do outro é destruir. Sim, mas o outro quer. Porque assim, E Israel seja ele obrigado a convive no meio de vários inimigos. Verdade. Então assim, ó, vê só. Aí volta para a questão de Deus. Cara, o que esse povo judeu sofreu não é brincadeira não. Segunda Guerra Mundial, vai ver o que aconteceu. O extermínio. E esse povo continuar forte daquele jeito, eu tive lá, é inacreditável. Você, um país do tamanho de Pernambuco, ou um pouco maior, não sei a extensão, cercado de inimigos. E você não vê em nenhum momento dizendo que Israel atacou, que Israel fez aquilo. É tudo contra eles, contra eles, contra eles. E o povo de Deus é assim. Né? Nós somos chamados a nos defender. E o que Israel está fazendo em defesa? Ah, mas não está invadindo lá. Cara, é aquela história. Você tá na sua casa, tem um muro na sua casa que lhe protege. E o cara tá fora. Aí o cara vai, derruba o muro da tua casa e entra na tua casa. Aí levam pessoas tuas refém. Como é que você vai ter que resolver isso? Você vai ter que sair da sua casa, entrar na casa do outro e buscar quem ele levou. Quem entrou foi o Hamas. Entende? Entendi. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência porque a gente vive isso todo dia. O cristianismo, ele vive isso todo dia. Então, assim, o cristianismo, ele respeita, eu nunca vi. Aí você pode dizer assim, existe. Cara, existe louco em todo canto. Só digo o seguinte, a pessoa que conhece realmente Jesus Cristo, ele não é desse jeito. De querer impor a sua fé sobre o outro. A gente respeita. Primeiro a gente sabe que quem convence é Deus. E as pessoas dizem, então pastor, então esse seu discurso aí é meia boca, porque o senhor não prega Jesus Cristo, e como é que o senhor diz que o outro pode pensar diferente?
O outro pode pensar diferente. Quem muda o pensamento do outro é Deus, não sou eu. Normalmente, quando a gente se torna imitador de Cristo, tenta viver na palavra, a gente é chamado de antiquado. Hoje em dia, a gente é chamado de antiquado por a gente seguir a palavra do Senhor. Hoje a Bíblia fala, né, que quem segue o Senhor, quem segue os caminhos do Senhor, quem aceita, quem nasce de novo, é o sal da terra e a luz do mundo, né? Então a gente faz a diferença, só que as pessoas não querem que a gente faça a diferença, querem que a gente seja engolido pela carne, pelo pecado, pela podridão. É porque eles não conhecem. E assim, a gente tem que dar esse desconto. Entendendo? Porque um dia a gente tava do lado de lá. Verdade. Um dia eu chamava os crentes de babaca, pastor de ladrão. Entende? Verdade. E assim hoje, que essas pessoas que falam de mim. Eu rio. Cara, eu já pensei assim. Eu já fui assim. Entende? Hoje a gente nem perde o tempo mais discutindo, É. que tentando ganhar uma discussão. Pessoal, qual foi o maior pregador do Evangelho de Cristo? Paulo. E quem era Paulo? Perseguidor dos cristãos. Perseguidor. Pessoal, uma coisa é você nascer na igreja, aí por isso que as pessoas dizem assim, se Deus está no controle de todas as coisas e que Ele chama as pessoas, tudo, por que demora às vezes tanto tempo? É porque Ele sabe, Ele está produzindo. Ele produziu na vida de Pedro um testemunho. Produziu na vida de Ícaro um testemunho. E se a gente tivesse dentro da igreja o tempo todo, eu não estou dizendo que essas pessoas elas não têm o seu valor, tem muito grande. Mas o que eu digo é o seguinte, quando ele traz de lá, o discurso é mais forte. Não, já imaginou como é que foi a loucura na cabeça das pessoas que uma semana Paulo passou matando os cristãos, alguns meses depois Paulo passa pregando Cristo. Cara, peraí. O que tá acontecendo aqui? Né? Quando eu disse a Ananias, vai lá. Ananias disse, o senhor tem certeza? Entendeu? Então assim, veja o que Paulo fez. Eu achei muito massa uma ilustração que um professor meu fez lá no Hagai, que ele disse assim, ele colocou lá o mapa mundo, aí disse assim, ó, Pedro vai para Roma, fulano fica aqui em Jerusalém, tal, tal, tal. Paulo, né? Aí disseram, e o resto, Paulo? Isso o resto é comigo. Então Paulo pegou Roma e Jerusalém, deu a alguns apóstolos, e o resto do mundo ele disse, o resto é comigo. Cara, o bicho não tem lógica no negócio aquilo. Assim, vou pro céu, quero conhecer muita gente, mas Paulo pode ter certeza que eu vou entrar na fila para bater um lero com ele. Né? Paulo e Billy Graham, né? É porque assim, né? Tem até a passagem na Bíblia, né? Que a quem muito mais é perdoado, mais ama. Aquela mulher lá, quando Jesus estava sentado à mesa, na casa de um judeu, e ela vai, chora nos pés de Jesus, enxuga com o cabelo, e o cara começa a pensar, se fosse profeta, sabia que essa mulher era provavelmente uma adúltera, uma pecadora e tal. E aí Jesus ele conta, né? Quem vai ficar mais grato, né? Um cara que devia, vamos fazer uma analogia, R$ 50 ou um cara que devia 50 mil. Claro, cara, quem foi muito perdoado, realmente ele vai ficar com o coração mais grato. Então, Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Exatamente, exatamente. Então, essas pessoas que têm esse testemunho, assim, uma vida totalmente, talvez, em desacordo com aquilo que Deus quer, quando ela vem pro lado de cá, o impacto é muito maior. Imagina se a gente visse na televisão, né? Aquela chamadazinha que faz pem, daquela emissora que não é muito legal, mas... E aí aparecesse Osama Bin Laden, um crucifixo lá e com a camisa I love you, Jesus. E a gente, cara, que é isso? O cara que é matador, perseguidor, o cara que é dizendo que se converteu, então o impacto é muito maior, né? Então, uma pessoa que realmente tem uma vida como Paulo, que era um perseguidor, e começa a ser perseguido, isso aí, por si só, já é uma pregação viva, né? E volta para aquilo que eu disse assim no início. Eu disse assim, ó, Deus está muito mais preocupado por que você faz do que aquilo que você faz. Aí você olha para Paulo e você diz assim, poxa, o cara matou muita gente. Ele perseguiu, ele humilhou, ele foi uma ferramenta do mal na vida dos cristãos. Aí você diz assim, e como é que você olha e você justifica isso para Deus? Aí eu me volto para Davi. Davi tem uma frase com relação a ele que durante muito tempo eu tinha dificuldade de entender isso.
pegando o histórico de Davi e uma frase dizendo assim, um homem segundo o coração de Deus. Aí quando você começa a ver as questões que aconteceu com Davi e o arrependimento dele depois, mas aí vamos lá para as outras questões. Por que Paulo fez o que fez? Porque Paulo não tinha Deus. Entende? Pessoal, se eu mando você ir no local, eu digo assim, ó, Pedro, tu tem que ir em Recife. Eu não te digo para onde tu vai. E se você errar os caminhos, errar, e depois aí eu ligo e digo, Pedro, eu tô aqui em Boa Viagem, vou te mandar a localização. Aí você chega. Eu posso condenar você antes de eu ter lhe dado a localização? Não. Então assim, a nossa vida antes de Jesus é assim. A gente não sabe. Então, Paulo não sabia o que estava fazendo. Aliás, ao contrário, Paulo achava que estava fazendo o certo. Verdade. Então, qual é o grande problema do nosso relacionamento com Deus antes do verdadeiro encontro com Cristo? A gente conhecia um Jesus diferente, se relacionava diferente, agia diferente, porque aquele que foi apresentado a gente não era o verdadeiro. Aí teve um momento que Jesus nos encontrou e disse, eu quero que você vá para tal lugar. E como é que eu chego lá? Aí ele disse, aí eu vou dizer a você. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor, a gente queria que o senhor deixasse algumas indicações de literatura. A gente sabe que a principal literatura é a Bíblia, né? As literaturas complementares que o senhor veria assim como uma leitura obrigatória para todo cristão. Eu poderia falar algumas duas indicações, três. Esse é o momento que a maioria das pessoas dão pausa para Pra prestar anotar. atenção, para anotar. Pronto. Pessoal, eu sei o que... Vamos dois níveis aqui. Então, a pessoa que gosta de ler. Sim. Então, assim, eu aconselho ler C.S. Lewis. Você que gosta de ler, né? Lê C.S. Lewis. Aí, C.S. Lewis, John Piper, John MacArthur, Alistair McGregor. Então, assim, John Stott. Você que gosta de ler. Você que não tem a prática muito de leitura, aí eu vou fazer aquilo, né? E você vai gostar. Aí eu vou recomendar. Recomendar o seguinte, ó. Primeiro assiste As Crônicas de Nárnia. Né? Vai lá. Aí eu Pega e já assiste. paguei, eu já paguei já. Já pagou. Aí depois você assiste O Senhor dos Anéis. Eu já paguei também. Assiste O Senhor dos Anéis, assiste As Crônicas de Nárnia. Aí você vai começar a ter um entendimento. Aí eu quero agora a receita final, né? Assiste The Chosen. Opa, vou chegar lá. Porque assim, The Chosen ele desmistificou toda a carga religiosa que existia de toda vez quando se falava de Jesus. Então, assim, você vê um Jesus diferente? Não. Você vê o verdadeiro Jesus. Eu acho que todo o material que foi produzido até hoje sobre Cristo, o único que conseguiu captar a essência de Jesus foi The Chosen. Então, assim, primeiro a palavra The Chosen é os escolhidos, né? Então, assim, é muito, muito top. Porque você se encontra nos personagens. E você encontra. O Jesus de The Chosen é o cara que você queria para estar com você do resto da vida. Um cara que sabe te dar conselho. O cara que na hora que tu não consegue resolver a bronca, ele resolve. Um cara que é agradável. Um cara que é divertido. Paciente. Paciente. Um cara que ah, não te rejeita pelo que você é. Um cara que não desiste de você. É esse tipo de pessoa que a gente precisa, ou não é? Verdade. Então, assim, é isso. Assim, as literaturas são várias. Né? De você mergulhar. Se você gosta mesmo, se você gosta de ler, lê C.S. Lewis. Que aí você vai começar a ver um entendimento profundo de Jesus, porque C.S. Lewis é fora do comum. Né? E quando você parte para esses livros, para esses vídeos, esses filmes, você também vai ter assim, As Crônicas de Nárnia e O Senhor dos Anéis, você vai entender, você vai encontrar Cristo. Em Nárnia existe uma figura de Cristo para esse ano, né, que ali é o leão. Já em O Senhor dos Anéis, Cristo ele está distribuído em vários personagens, né? O sacrifício é o Hobbit, né, que vai levar o anel. Então assim,
todas as prefiguras de Cristo. O sacerdote é Gandalf. Então, assim, é Jesus dividido em vários personagens. Até o anão, ele é uma prefigura de Cristo. Então, assim, você entende ali que a sociedade é isso. Então, Tolkien, ele queria nos ensinar, né, a batalha entre o bem e o mal, onde, na verdade, o mal só cresce pela ausência do bem, né, e o mal só prospera nisso. E aí você vê isso. E já quando você vai para essa questão de C.S. Lewis, você vê ali também, né, uma situação que é uma frase de C.S. Lewis, que ele diz assim: o diabo é um cachorro acorrentado, né? Ele nunca vai atrás de você. Um cachorro acorrentado, você mantém distância, ele não faz mal nenhum a você. Agora, se você chegar perto onde a corrente dele já chega, aí entende. Pessoal, a gente não pode escolher Deus, mas a gente pode escolher o diabo. Verdade. Amém. Dicas legais, hein? Hoje, a partir Muito de hoje, bom. quem escutou esse podcast nunca mais vai assistir Senhor dos Anéis da mesma maneira. Exato, vai ter uma visão totalmente diferente. Que legal, que papo legal. Pastor Fábio, gostaria de agradecer esse papo, essa troca de conhecimento da palavra do Senhor, pela sua experiência com a palavra do Senhor. É muito bom trocar essa conversa para a edificação da vida cristã, para a gente continuar prosseguindo e saber que a gente tá no caminho certo e quem não tá, correr pro caminho certo. E saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Tudo se resume a Jesus. Amém. A gente queria que o senhor deixasse uma frase final para quem tá ouvindo esse podcast, aí, uma mensagem, um versículo. Uhum. Fique à vontade. Ó, toda vez que eu vou falar de Jesus, eu não posso esquecer a questão de Bartimeu. Não tem como. É aqui que tá. Foi o ano que Deus falou comigo. Todo ano ele me fala sobre um versículo, sobre uma história, sobre um personagem. E esse ano foi sobre Bartimeu. O texto diz que Bartimeu estava à beira do caminho. E por estar à beira do caminho, Bartimeu estava cego e mendigando. A primeira definição para o cristianismo foi o caminho. Do caminho. Então, assim, ó. Às vezes, você conheceu Jesus, mas você não está no caminho. Você está à beira do caminho. Se você estiver à beira do caminho, por mais próximo que o caminho esteja, você continua mendigando e cego. Mas o texto também diz que quando Jesus chamou, veja, Jesus chamou Bartimeu, aí ele foi. Ele saiu da beira do caminho, foi para o caminho. Jesus ia passando. O encontro foi no caminho. E aí quando ele foi para o caminho, ele começou a enxergar. Então, e é tanto que Jesus primeiro disse assim para Bartimeu, o que é que tu queres que eu te faça? Todo mundo diz assim, mas era ridícula uma pergunta dessa. Pra quê? Por que isso? Aí, depois de muita oração, foi que eu entendi. Sabe por quê? Porque a maior necessidade de Bartimeu não era enxergar. A maior necessidade de Bartimeu era encontrar Jesus. Depois que ele encontrou, acho que Jesus olhou rindo pra ele. Assim, cara, o que é que tu quer? Mais Normalmente quem tá na beira do caminho não tem um objetivo de vida, não tem um anseio por nada. E Jesus disse assim pra ele, cara, o que eu posso fazer por tu? Acho que ele disse isso rindo. Ou seja, a maior necessidade nossa é Cristo. Aquilo que eu disse sempre. Primeiro vem a necessidade. Depois vem aquilo que a gente precisa. Aquilo que a gente quer. Aí ele perguntou assim, o que é que você quer? Aí Bartimeu disse que eu quero enxergar. Aí Jesus disse, eu vou fazer a tua vontade. Amém, glória a Deus. Nem que ele possa saber disso. Jesus é o caminho. No caminho você enxerga. No caminho você não mendiga. No caminho, Jesus está lá com você. Amém, amém. Amém. Glória a Seja Deus. renovado por essa palavra. Amém, amém. Amém. Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Nosso pastor Fábio por ter aceitado o convite. Obrigado, Rico. Eu que agradeço pelo convite. Nosso Você pastor também, Pedro. Pedro. Eu também Xavier. quero agradecer a todos vocês que acompanharam esse podcast até o final. Compartilha essa mensagem, comenta, para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas, para abençoar outras pessoas através daquilo que foi ministrado nessa noite. Que Deus continue abençoando sua vida. Se inscreve nesse canal para também estar ajudando esse canal a chegar mais longe. E muito obrigado também, Ica, É por isso estar aí. mais uma vez aqui. É isso aí. E você que chegou até aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Segue nossos canais, segue nossos Instagram.
canal Ressurreição Pombos, Renovation Cast e o Instagram da nossa igreja, Ressurreição Pombos, beleza? Fiquem na paz de Deus, um abraço a todos e até a próxima, mais um Renovation Cast. Valeu!